Por exemplo, hoje as pessoas olham a manchete e com a manchete eles já analisam tudo, né? Por exemplo, 98, isso foi manchete da CNN no final de abril, tá? 98 crianças em Recife, acho que foi Recife, foram infectadas por coronavírus. Essa é a manchete. Se você ler o texto, você vai ver que nenhuma dessas 98 crianças não foi nem internada. Não foi nem internada, ele só está falando de contaminação. Se a gente for fazer um exame minucioso em cada um de vocês, todo mundo vai estar contaminado com alguma coisa. Alguma coisa está contaminada. Entendeu? Então, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu coloquei essa imagem, para chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, para chamar a atenção ao texto, que as pessoas lessem o texto. Porque no momento em que a gente vive, e em qualquer momento, né, um texto, uma imagem dessa chama a atenção. Porque são duas figuras muito importantes para a história mundial, né? De maneira negativa, sim, mas são muito importantes. Então, sempre quando você utiliza uma imagem forte, você chama as pessoas a prestar atenção. Dentro da minha concepção, prestar atenção no texto. Entendeu? Na imagem e no texto. Só que o que eu percebi é que a maioria das pessoas prestaram atenção só na imagem. E aí, muitas olharam o texto, não leram. Eu vou ler junto com vocês o texto, olha só. O Estado fecha estabelecimentos que se julga... Vocês estão vendo o texto inteiro? Sim. Aham. Tá. Que se julga que não precisam abrir e trabalhar. O Estado multa quem sair às ruas sem máscara. O Estado tem que bater e prender quem desobedecer à quarentena. O Estado decide onde devo circular. O Estado confisca o carro de quem está na rua. O Estado mantém a população controlada através do medo. O Estado tem que, o Estado precisa, o Estado deve, o Estado isto, o Estado aquilo, o Estado, o Estado, o Estado. Sabe quem concordaria muito com tudo isso que talvez você acredite ser correto? Os dois da foto. Nazismo é um tipo de fascismo que precisamos entender o seu funcionamento para podermos falar ou acusar alguém de fascista, nazista e até mesmo comunista. Aí eu botei kkk, desculpa pela risadinha, depois explico nos comentários. Na verdade, eu deixei o pau comer aqui, ó. Tem 55 comentários e 13 compartilhamentos. Eu deixei o pau comer. E eu percebi que nos comentários você tem 3 grupos. Aqueles que prestaram atenção na imagem e olharam o texto e acham que eu sou fascista, esse é um grupo. Tá? Normalmente são os politicamente corretos. Aqueles que entenderam exatamente o que o texto diz e acharam muito interessante. E aqueles que não entenderam porra nenhuma e estão achando que eu estou defendendo o Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, desses três grupos, os dois, o primeiro e o último, estão completamente errados. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não é fascista. O Bolsonaro ele pode ser qualquer coisa, gente, menos fascista. Ele pode ser louco, ele é meio louco mesmo. Ele pode ser fanfarrão, ele pode falar merda, ele pode ser grosso, estúpido, homofóbico, ele pode ser tudo. Eu não estou dizendo que ele é, tá? Mas fascista ele não é. Agora você vai perguntar, o que leva então, professor, as pessoas a acusarem Bolsonaro de fascismo? Ignorância. As pessoas não sabem o que é fascismo. Elas simplesmente repetem aquilo que escutam um outro otário falar. Entendeu? É como se fosse um papagaio repetidor. Perceba vocês que como tem muita gente que escuta, por exemplo, o Jornal Nacional e começa a repetir tudo aquilo que o William Bonner fala. Ele começa a repetir como se fosse a única verdade, a verdade nua, estabelecida, é o próprio Deus na Terra. E as coisas não são assim. Se você, assim, ó, eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas esse texto aqui, ele está mais próximo do anarquismo, de um texto anárquico, eu já vou explicar por quê, do que um texto
fascista ou comunista, ou seja lá o que for. Isso aqui é um texto conservador liberal, tá? É um texto mais conservador liberal. Mas se a pessoa ela não sabe o que é isso, a única saída que ela pode dar é dizer que é um texto anarquista. Por quê? Esse texto aqui, gente, é uma crítica ao Estado, é uma crítica ao governo estabelecido. Ponto. Porque, olha só, quando eu digo o Estado fecha estabelecimentos que julga, né, que este julga que não precisam abrir e trabalhar. Tá, o que eu fiz? Se a gente pegar as regras estabelecidas pelo Estado nazista, por Hitler, vamos colocar Hitler, né? Porque se fala muito do Hitler, mas o Estado nazista não era apenas Hitler. Tá? Era um conjunto de situações. Eu não posso dizer que o Estado brasileiro é só o Bolsonaro. Correto? Vocês entenderam isso? Muito bem. Uhum. Então, olha só. Quando o Estado nazista estabelece algumas regras, eles começam a fechar estabelecimentos. Principalmente os estabelecimentos onde os proprietários eram judeus. Mas por que eles começaram a fechar? Qual que era a justificativa? Nenhuma. Que eles julgavam que deveriam se fechar. Inicialmente é assim. Porque, por exemplo, eu pergunto para vocês, qual que é a justificativa que hoje o prefeito de Cuiabá justifica de não abrir estabelecimentos comerciais? Já está abrindo, tá? Mas e o de Várzea Grande, sim? Qual que é a justificativa? Qual é o modelo científico adotado pela Prefeitura de Cuiabá que estabelece o que deve e o que não deve ser aberto? Nenhum. Não tem. Não existe. Não existe nem de Várzea Grande para abrir e nem de Cuiabá para fechar. Não existe. Não existe. Ponto. Compreenderam aqui? Então, eu me utilizei, obviamente, de um exemplo daquilo que aconteceu na Alemanha nazista, na Itália fascista, tá? Aí vem lá, o Estado multa quem sair às ruas sem máscara. Óbvio que na Alemanha nazista não precisava usar máscara, mas o governo sim prendia quem saía nas ruas fora do horário permitido. O Estado tem que bater e prender quem desobedecer à quarentena. A mesma coisa, prisão, porrada, tá? O Estado decide quem podia e quem não podia circular. Nessa mesma Alemanha nazista ou na Itália fascista, só circulavam nas cidades ou viajavam entre uma cidade e outra quem o Estado permitia. Quem não, não podia. Certo? O Estado confisca o carro de quem está na rua. Tá? Óbvio, naquela época, o Estado confiscava não era só o carro. O Estado confiscava aquilo que ele bem entendia. Tá? E, por último, o Estado mantém a população controlada através do medo, o que não é diferente. Certo? Quando nós fizemos aquela live e colocamos as imagens do filme V de Vingança, era justamente uma alusão ao filme, é claro. Né? Então, nós colocamos lá Revolução. Na verdade, aquilo que a gente colocou era para mostrar como a educação está mudando devido à pandemia, à quarentena e tudo mais, né? A quebra, né? A mudança de paradigma e tudo mais. Mas se você assiste o filme V de Vingança, quem não assistiu, assista, e quem assistiu alguns meses atrás, assista de novo agora, porque ele vai ser bastante enriquecedor para vocês nesse momento. O filme ele conta basicamente o quê? Um governo extremamente totalitário, ditador, centralizador, intervencionista, violento, um governo fascista, né? Que mantinha a população controlada através do quê? Do medo. Mas o que o governo usava para gerar medo no povo? Uma doença. Uma doença. Olha só que louco. Então, através da doença, o governo ele conseguia manter as pessoas sob o controle dele. Aí, quando eu chego e digo, o Estado tem que, o Estado precisa, o Estado deve, o Estado isso, o Estado aquilo. Gente, quem criou o Estado? Fomos nós. Foi o povo que criou o Estado. E eu já disse isso para vocês. O que é o Estado? O Estado nada mais é que a união das vontades do povo. Porque governo é o que gerencia e governa, né? Estado é o povo.
Só que este governo representa o Estado, o povo. Por isso que a gente chama isso de Estado. Representa a todos. Então, quem elegeu o Emanuel, deixa eu só colocar um que entrou aqui, ó. Quem elegeu o Emanuel Pinheiro fomos nós. Você pode até não ter votado nele, mas dentro do princípio da democracia, fomos todos nós que o elegemos. O Helder. Então, assim, quando a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente analisa uma imagem e tomar muito cuidado com o texto e com a imagem. Porque quanto mais complexo é o texto, mais você pode viajar nesse texto e acabar fugindo completamente da temática, por exemplo, de uma redação, que é o que aconteceu muito na redação anterior. Vou dar para vocês um exemplo. Eu acho que foi o último vestibular da Unemat ou da UFMT, eu não me recordo. Eu posso estar enganado, tá? O tema da redação foi o seguinte: tinha uma imagem e debaixo da imagem tinha uma frase: procuram-se caras pintadas. Tá? Procuram-se caras pintadas. Gente, qual que era o tema da redação? Era um tema político. Era um tema que estava fazendo uma crítica à atual conjuntura nacional da mobilização da população brasileira e dizendo, procuram-se caras pintadas, fazendo uma alusão ao movimento que derrubou o Collor, que eram os chamados caras pintadas. O qual até eu mesmo fui um deles, infelizmente. Tá? Entenderam? Então, assim, sabe o que a maioria das pessoas escreveu na redação? Sobre índio. Foi um escândalo de idiotice da época. As pessoas falando de índio. É errado, mas eu tô rindo. Sim, eu sei que você tá rindo. Eu acho que eu ri por anos sobre isso. Hoje eu não dou uma risada disso porque se tornou, né? Se era ridículo naquela época, imagine hoje. Né? Então. Rapaz. É um absurdo. Meu Deus. É um absurdo. Você entendeu? Então, tomem bastante cuidado quando falo para vocês. Assim, olha, eu disse uma vez para vocês, eu não votei no Bolsonaro, não sou bolsonarista. Na verdade, eu não sou nem republicano. Eu já falei isso para vocês. Quem entra no meu Face aqui, olha a imagem. Se a pessoa poder raciocinar um pouquinho, ela vai olhar essas duas imagens aqui e vai entender alguma coisa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas opiniões. Porque para entender se as nossas opiniões são baseadas na opinião dos outros ou daquilo que você viveu, daquilo que você leu, você raciocinou antes de emitir essa sua opinião? Você tem todo o direito de discordar de mim ou de ser a favor de mim. Você tem todo o direito de ser satanista, nazista, fascista, católico, você pode ser o que você quiser. Nós vivemos num país, né, democrático, um Estado democrático de direito. Apesar que isso é muito mais teoria do que prática, porque vocês sabem muito bem que quando a gente escreve alguma coisa, como por exemplo isso que eu escrevi aqui, eu tomei tanta porrada aqui, chegaram até ligar para mim, mandar o WhatsApp para mim dizendo assim, olha, é melhor você tirar aquilo ali, que aquilo não está pegando bem. Eu falei, então agora que eu vou deixar. Entendeu? Então agora que eu vou deixar. Porque não existe isso, cara. Eu tenho a liberdade de poder dar a minha opinião e de ser aquilo que eu quiser, desde que não seja ilegal, correto? E de que não ofenda ninguém. É ilegal ser fascista no Brasil? Não é ilegal. Agora, se o Bolsonaro, por exemplo, ele tem admiradores fascistas, isso é ruim para ele e é problema dos fascistas. Você entendeu? Mas é ruim para ele. E por que, professor, que ele não é fascista? Porque se você for analisar as falas dele, até mesmo as falas totalmente estrambelhadas, e o rumo que o governo dele toma, é um governo muito mais liberal, mas ele não é totalmente liberal, até porque o Bolsonaro não é liberal. Ele aceitou o liberalismo porque ele viu que esse era o único caminho, era o melhor caminho para o Brasil. Entendeu? Mas ele é muito mais liberal do que qualquer outra coisa. Mas fascista não é. Porque um governo fascista, para vocês terem uma noção, não quer liberação de armas para a população. Sabiam disso? Uma das primeiras coisas que o governo de Hitler e de Mussolini, de Getúlio Vargas, de Salazar, de Franco, seja lá o que for, foi tomar as armas do povo. Por quê? O povo desarmado, ele acaba sendo o quê, gente? Um povo desarmado acaba sendo o quê? Acaba sendo de fácil manobra. Compreenderam? Acaba sendo de fácil manobra.
Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, todo mundo dos Estados Unidos tem direito de ter uma arma em casa. Em alguns estados, eles podem andar com a arma na cintura. Eles não têm somente posse, eles têm porte de arma. É um direito de defesa. Isso está na Constituição dos Estados Unidos. Né? Como no Brasil, nós temos também o direito de portar arma em casa. Só que, há uns anos atrás, no governo do Lula, se começou um processo de desarmamento da população, prometendo o quê? O que foi prometido? Foi prometido que, desarmando o povo, né, nós teríamos mais segurança. E aí? Aumentou o número de homicídios violentos. Então, tudo é muito relativo. O que a gente tem que tomar muito cuidado é saber justamente isso. Relativizar. Saibam relativizar. Não sejam o céu e nem mesmo o inferno. E procurem aceitar a opinião das pessoas. É bom escutar as pessoas. Né? Você já pensou que chato eu fazer uma postagem dessa e todo mundo concordar? Ia ser uma merda. Que bom que tá cheio de opinião. Que bom que tem gente que me odeia. Adoro gente que me odeia. Né? Se não fosse essas pessoas que me odiassem, o que seria de mim? Ninguém ia dar atenção para mim, ué. Não é mesmo? Mas é isso aí. Beleza? Eu assim, teve uma época da minha vida que eu escrevia muito texto político e, inclusive, publicava em alguns sites de notícias e tudo mais. Só que eu parei, porque eu comecei a tomar tanta porrada. Eu falei, você quer saber? Foda-se, eu não vou mais escrever. Agora eu vou voltar a escrever, só de raiva. Só de raiva. Vamos aproveitar que o período está bom, né? Aleph, liga a porra desse ar aqui, cara, que tá quente pra caralho aqui. Vamos lá, gente. Alguma questão especificamente? Olha só. Esse assunto aqui é um assunto muito importante, tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente fala de estados modernos, é basicamente a estrutura de estado atual, tá? Deixa eu só ver se eu acho um negócio aqui. Estados modernos. Tinha uma imagem aqui que seria interessante mostrar para vocês. Mas acho que aqui tem, ó. Deixa eu ver aqui um negócio, só um pouquinho. Eu quero que vocês vejam um negocito aqui. Um negocito. E aí, gente, pois é, olha, eu tô achando que o prefeito vai empurrar a gente mais um tempo aí, viu? Morreu quantos? Pelo amor de Deus. 2, né? Você imagine só, em São Paulo morre 300 por dia. Aqui morre 2 e nós estamos nessa loucura. 2, cara. É foda. Peraí, só estou procurando uma imagem aqui. Aqui. Cadê você? Estão vendo? Uhum. Sim. Olha só. O que eu quero que vocês entendam? O que é um Estado moderno? Tá? Estado moderno é a mesma coisa que monarquia nacional. Tá, professor? Então, que porra que é essa monarquia nacional? Então, vamos entender o seguinte. No século XIV, tá, começam a surgir os primeiros países da história. Isso quer dizer que antes do século XIV, professor, é errado eu dizer país? É errado, por exemplo, eu dizer que na época lá dos espartanos, das invasões dos persas e tal, a Grécia era um país? Era errado. Quer dizer, então, que quando eu falo ali da Idade Média, da França e tal, é errado eu falar que é um país? É errado. Os países, eles vão surgir no final da Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, no período que nós chamamos de pré-capitalismo, tá? Então, vamos entender o seguinte, ó. Nós tínhamos a figura do rei. E a figura do rei, ela existe desde a Idade Antiga. Quem é o rei? O rei é o chamado pater, certo? É o pater, é o chefe tribal, é o basileu, é o rei, é o líder, tá? O rei é o líder. Muito bem. Quando chega na Idade Média, a figura do rei começa a perder força. Ele continuava existindo, mas ele, na prática, não possuía poder. Por quê? Porque não existia a relação de suzerania e vassalagem.
a relação de suzerania e vassalagem unia os senhores feudais, né, suzerano e vassalo, unia os senhores feudais, e esses senhores feudais unidos, eles acabavam sendo mais fortes que o rei. Professor, mas o rei também não era um senhor feudal? Claro que era. Mas então por que ele também não se unia junto? Porque os senhores feudais, eles tomavam muito cuidado de botar o rei nessa união entre eles. Tá? O rei conseguia um ou outro vassalo. Só que muitas vezes, quem se tornava vassalo do rei, muitas vezes era rei de outros reinos, de outras localidades. Olha só que louco. Vou dar um exemplo para vocês que deu uma puta de uma confusão. Tá? Vocês se lembram? Vocês se lembram não? Claro que não, né? Vocês não são dessa época. Não tem a Guerra dos 100 Anos? Não tem. Não tem a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra de quem? França e Inglaterra, correto? Tá. Por que rolou essa guerra? Dentre várias coisas, tá? O rei da França, o rei da Inglaterra, era vassalo do rei da França. Dentre outras coisas. Tá bom? Então vamos entender o seguinte. Como o rei, na prática, não tinha poder, os senhores feudais se uniam e dessa forma tinham mais poder que o rei. Só que quando nós vamos ter o renascimento comercial e urbano, lembrará que nós falamos sobre isso, surge uma nova classe social que é a burguesia. Essa nova classe social que é a burguesia, ela traz uma nova modalidade de relação econômica e social, que é o capitalismo, é o comércio, tá? Esse burguês, essa nova classe social, ela passa a ter poder por quê? Porque se existe uma nova relação econômica, que não mais a relação entre senhor e servo, esse novo indivíduo nessa sociedade, ele passa a ter poder porque a economia começa a mudar. De uma economia baseada em simples trocas naturais para uma economia baseada em trocas simples ou complexas. Troca simples é quando você troca um produto pelo outro, mas você de repente troca, sei lá, um relógio por 1 tonelada de soja. Então é uma troca simples, por quê? Porque alguém está ganhando alguma coisa nisso. Isso já é comércio. Então a burguesia passa a ter poder econômico. Por isso, o que vai acontecer? A burguesia procurando ter poder político e social, ela acaba se unindo ao quem? Ao rei. Então vai haver uma união do rei com a burguesia. E essa união, ela passa a acontecer, a existir, para atender o interesse de quem? Do rei e da burguesia. Os dois passam a ter esse poder. A burguesia, poder político, né, e social. Por que poder político e social? Por quê? Porque a burguesia ela queria surgir como uma classe social reconhecida pelo governo, pelo Estado. Porque ela não era. Se você pega a pirâmide social da França antes da Revolução Francesa, você vai ver que a burguesia ela não está entre o primeiro, segundo ou terceiro estado. Ela compõe o terceiro estado. Não existe uma classe social da burguesia. Tá? A burguesia está no terceiro estado, que é considerado povo. Certo? Então a burguesia queria ser uma classe social reconhecida. E o rei queria o apoio da burguesia por quê? Porque se o rei tivesse apoio da burguesia, o rei passaria a ter poder na prática. Mas como que isso vai acontecer? Vamos lá, olha só. Essa união do rei com a burguesia vai centralizar o poder na mão de quem? Na mão do rei. Mas por que essa união centraliza, dá poder na mão do rei? Porque a burguesia passa a financiar o rei. A burguesia, aqui, ó, ela passa a dar dinheiro para o rei. Tá? Ela passa a dar grana para o rei. Como ela passa a dar... Deixa eu pegar aqui uma paradinha. Cadê você? Aqui. Como a burguesia passa a dar poder ao rei, e a burguesia faz isso através de quê? Dinheiro. Professor, mas como é assim? A burguesia chega e vai dando dinheiro para o rei? Não. A burguesia passa a pagar impostos ao rei.
Mas de onde vêm esses impostos? Como que isso surge? Vocês se lembram quando vocês estudam história do Brasil? Quando o professor fala bem assim, companhias de comércio, vocês se lembram disso? A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, das Índias Orientais, vocês se lembram disso? Fala alguém aí. Sim. Sim, lembro. Tá. Muito bem. O que são as companhias de comércio? As companhias de comércio nada mais são que uma empresa onde você tem um burguês, que é o dono da empresa, e o rei, que é sócio. Professor, mas o rei trabalha, ele decide? Não. Ele é sócio só nos lucros. Só que isso se desenvolve a posição de imposto. O rei não trabalha, mas é quem autoriza o funcionamento da empresa é o rei. Tanto é que vejam vocês, por que a Fato não está aberta? Porque o prefeito, que é o Estado, representa o Estado, ele não permite. Ele não dá o alvará de abertura. Tá? E o que o Estado recebe da Fato? Dinheiro. Através de quê? Imposto. Não é uma companhia de comércio. Tá? Então, as companhias de comércio eram empresas onde o rei e a burguesia eram os donos. A burguesia trabalhava, gerava renda, lucro, e parte desses lucros ia para o rei. Em forma de quê? Imposto. Então, professor, mas como que esse poder vai centralizar na mão do rei? Como que isso acontece? Simples. O rei com dinheiro, ele tinha o quê? Poder. Lembra que na Idade Média, poder não vinha do dinheiro, vinha da terra. A partir de agora, na Idade Moderna, o poder vem da terra e do dinheiro. O rei tinha terra, mas não tinha tanta terra quanto os senhores feudais juntos. Mas o rei agora tem dinheiro. Por quê? Porque ele recebe isso da burguesia. Tudo bem. Tá, professor, mas como esse dinheiro vai virar poder? Simples. Agora, com dinheiro, o rei tem condição de manter um exército próprio. Não só próprio, um exército próprio, um exército do rei, da nação, do país. Tá? Um exército nacional. Compreenderam? Da nação. Muito bem. O rei vai ter condição de manter um exército próprio e não só isso, um exército especializado, um exército permanente. Como assim especializado? Quem era soldado na Idade Média? Camponês, que na época de guerra tirava a mão da enxada e pegava na espada, na lança. Mas ele não era especializado na guerra. Agora não. O indivíduo, ele é soldado. E ele vive do quê? Do dinheiro do rei, do dinheiro do Estado. Assim como, por exemplo, é a polícia, ou é o exército, ou é a marinha, ou é a aeronáutica. Né? Compreenderam? Muito bem. E por que permanente? Porque não era um exército sazonal. Na Idade Média, o exército era sazonal. Os senhores feudais convocavam o exército em tempos de guerra. Mas ele não era permanente. Agora não. Agora existe um exército permanente, esperando a guerra vir. Compreendeu? Com isso, o rei passa a impor as suas vontades. Então, ele passa a ter mais poder que os senhores feudais. Surge aí aquilo que a gente chama de a corte do rei, a nobreza que passa a viver em volta do rei. Tá? Por quê? Porque o rei, ele se sobrepôs a essa nobreza, que nada vai ser o que senhores feudais. Muito bem. Essa centralização de poder é o que nós vamos chamar de absolutismo. Tá? O poder centralizado na mão de uma só pessoa é o chamado poder absoluto. Certo? Muito bem. Esse poder absoluto é uma monarquia nacional. Eu tenho um rei, um monarca para uma nação, para um povo. Professor, mas e como que eu vou definir o povo? Como que eu vou conseguir definir as pessoas, a nação, o povo? Porque igual eu chego para vocês e falo bem assim, e aí nação corintiana, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando dos corintianos. Mas existe uma nação corintiana? Sim. Por quê?
Porque os corintianos, basicamente, eles são iguais, eles são parecidos. Certo? Nação brasileira, os brasileiros são iguais, são parecidos. Existem vários aspectos culturais que unem essas pessoas, tá? Formando aquilo que a gente chama de país. Mas como que isso surgiu? Aí é que tá. Esse rei, ele chega e leva em consideração, primeira coisa, a língua dele. Então ele tinha que demarcar a fronteira do país dele, ou seja, aonde começa e termina o meu povo, o meu país. E ele vai fazer isso baseado no quê? Na língua. Então vamos supor Portugal. Portugal é o primeiro país que surge. O primeiro rei de Portugal, ele chega e faz assim: você fala o quê? Português, beleza, você é meu. Você fala o quê? Português, beleza, você é meu. E você? Ah, eu falo espanhol. Opa, fora, você não. Você não. Então ali ele começa a demarcar a fronteira. Chega um momento que ele sabe exatamente onde tem as pessoas que falam a mesma língua que ele. Aí ele tem o país dele, ele tem condição de demarcar as fronteiras. Professor. Então, dentro daquelas fronteiras, todos falam a mesma língua, e falando a mesma língua, eu tenho o primeiro ponto característico de uma nação, a língua. Uma das principais coisas que une o povo brasileiro é a língua. Só que o Brasil é um país muito grande. Por isso que a gente chama de nordestinos, sulistas. Vocês perceberam, atenção, que não existe uma expressão para o centro-oeste? Como que chamam as pessoas que vivem no centro-oeste? Não tem. Não tem. Por quê? Porque aqui é um local onde vem gente do Brasil inteiro. Mas o sul não. O sul são os sulistas. O nordeste não, são os nordestinos. Porque lá, basicamente, a história do Brasil começou lá e ali possui uma cultura muito própria. Então, antes do cara ser brasileiro, ele é nordestino, ele é sulista. Fala, quem ia falar? No caso, eu fiquei com uma dúvida, a questão da unificação da língua, era uma língua mais popular ou ela vinha da parte mais nobre, por assim dizer? A origem da língua que eles começaram a utilizar mais? Então, se a gente for levar, eu entendi onde você quis chegar. Se a gente for pegar essa região toda aí, todos eles são povos de origem latina. Os povos de origem latina, eles sofreram como que eu posso dizer? Uma mutação à língua, basicamente, tá? Porque existiu o latim da elite, vamos assim dizer, e existiu o latim do povão. O latim que a gente conhece do direito, por incrível que possa parecer, é o latim do povão. Por quê? O latim utilizado no direito era o latim das coisas que eram publicadas, das leis que eram publicadas. Publicadas, público, tornar público, levar até o povo. Então, tinha que ser um linguajar popular, tá? Então, assim, por que o italiano, que também tem origem latina, por que quando ele fala eu entendo alguma coisa? Porque a origem é a mesma. Mas por que o francês também é de origem latina e eu não entendo praticamente nada? Tem algumas palavras em francês que você vai entender. Agora, por que a gente não entende nada? Porque existe um dos assuntos mais complicados da gente explicar na história, é justamente a questão do Império Bizantino e a questão da miscigenação cultural. Quando eu falo cultural, é língua, né? É religião, é política, é tudo, entre latinos, entre os povos de origem latina e os povos de origem nórdica, que aconteceram naquele momento das invasões bárbaras, né? A Igreja Católica, ela foi responsável por essa miscigenação cultural. Essa miscigenação cultural que levou a nossa cultura cristã hoje a ter muitos elementos de origem nórdica. E muitos não sabem disso porque é escondido deles. Isso se esconde deles, isso. Tá bom? A ideia, por exemplo, de ter santos é coisa de origem nórdica, Natal é origem nórdica, né? Páscoa é origem nórdica, quase um monte de coisa de origem nórdica. Tá?
celebração do sábado, guardar o sábado é origem nórdica, e por aí vai. Tá? Que, na verdade, não vou nem falar nórdica, não é cristão. Tá? Mas o mais importante é a questão do simbolismo de tudo isso. Mas, respondendo sua pergunta, o linguajar, basicamente, ele era o mesmo. Existiam, como existe hoje, expressões utilizadas pela nobreza que não eram utilizadas pelo povo. Mas não era uma língua muito diferente como era, por exemplo, em Roma, onde você tinha dois tipos de latim, né? O latim da elite e o latim popular, tá? Que eram, não vou dizer que eram muito diferentes, eles eram diferentes. É igual, por exemplo, quando eu cheguei em Cuiabá, eu não entendia muita coisa que o cuiabano falava. Hoje em dia, é difícil você achar um cuiabano, mas se você achar e você não estiver acostumado com o linguajar cuiabano, muitas das coisas que ele fala você não vai entender. Entendeu? Então, assim, vai ser bastante parecido com isso. O português de Portugal, em sua origem, a elite e o povo se falavam e se entendiam muito bem, tá? Mas eles utilizavam de expressões diferentes, tá bom? Logicamente, esse rei vai unificar a justiça, por quê? O rei, ele tinha interesse de ter apenas uma lei só, e essa lei teria que vir de quem? Dele, que é o rei. Antes, quando vocês estudaram o feudalismo, vocês viram que as leis, elas vinham de onde? Elas vinham dos senhores feudais. Cada feudo tinha uma lei e uma regra diferente. Entendeu? Sim, é uma dúvida que eu fiquei. Essa questão da unificação da justiça que o senhor comentou, não sei se você vai chegar nessa parte, mas nessa questão da centralização do poder também ocorreu tipo uma separação maior da esfera pública da privada? Porque antes não tinha muito essa separação. No caso, ele também... Tá. A questão do direito, esfera pública e privada, se a gente for analisar, isso vai acontecer bem antes disso, porque você tem o Código de Direito Civil, né? Então, assim, o público e o privado, ele já era, de certa forma, separado, né? Porque o Código Civil, ele foi criado lá por Justiniano, bem antes de tudo isso. Só que, assim, não existia ainda, vamos dizer assim, um código de direito penal, não existia isso ainda. Era tudo, basicamente, uma maçaroca só, entendeu? E como tudo vinha do rei, e dependia do rei, as leis, elas eram extremamente frágeis, porque o rei, ele podia mudar a hora que ele bem entendesse. Mas como tudo partia dele, né? Então, por exemplo, o rei decidiu que hoje, né, em Portugal tem pena de morte. Ele manda o arauto dele, que era aqueles caras que iam lá para a praça pública ler, por ordem do senhor rei, papapá, papapá, a partir de hoje tem pena de morte em Portugal. Beleza. Amanhã ele mudou de ideia. Ele manda o arauto dele de novo e falar, por ordem do senhor rei, fulano de tal, não tem mais pena de morte. Aí no outro dia ele decidiu de novo. Você entendeu? Então, isso daí era um problema. O público e o privado no poder absolutista, ele não tem uma separação muito bem definida, não. Tá? Uhum. Ele vai unificar a moeda, ou seja, se tem dinheiro, agora cada país tem o seu dinheiro. E o valor do dinheiro dependia, obviamente, da moeda. Porque você tinha moeda de ouro, de prata, de cobre, de bronze. Todas elas tinham o rosto do rei, e o valor dela dependia do metal precioso que era feita. Tanto é que uma das crises que nós vamos ter aqui no século XIV para o século XV é uma crise de falta de metais preciosos para se cunhar moedas. E aí surge o chamado papel moeda. O papel moeda é um dinheiro que o valor dele ele é representado, ele não é real. Uma nota de R$100 não vale R$100, representa R$100. Agora, uma moeda de ouro, entendeu? Que se eu pegar ela, pesar e vender vale R$100, ela vai valer R$100 por si só. Compreenderam? E amanhã ela pode até aumentar o valor. Por quê? Porque o ouro tem valor próprio. Tá? E unificação dos pesos e medidas, isso é muito interessante pelo seguinte, nós tínhamos um problema muito sério.
Se eu for comprar alguma coisa numa feira, uma feira ele pode medir distância por metro e a outra por pés. E aí, como que vai fazer? Então, eu tinha que ter definido exatamente o que era um metro e o que era um pé. Tá? Então, os reis começaram a definir isso. Então, 1 metro era a distância do braço do rei. Então, o braço do rei tinha 1 metro. Então, ele disse, a partir de hoje, isso é 1 metro. Compreenderam? Pé. Então, o pé do rei tinha 30 centímetros. A partir de hoje, 1 pé é 30 centímetros. Essa ideia de centímetro, milímetro, isso veio com o tempo. Você tinha como se fosse, vamos supor, isso aqui era um molde de um pé de 30 centímetros. Então, eu pegava, de repente, um pedaço de tecido e media por pé, entendeu? Ia tirando e medindo por pé. Como um tecido era vendido por 1 metro pelo braço. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Só que se você comprasse um cara que tinha um bracinho curto, então por isso que eles começaram a criar unidades de medida para ser o mesmo para todo mundo. Tá? Então, quando você estiver lá no alto do avião, os caras falam, estamos a 10 mil pés, 1 pé 30 centímetros. Beleza? Vamos lá. Estão vendo aqui a lista? Sim, sim. Então, olha só. Se a gente já pegar a questão 1, por exemplo, ó, são fatores da expansão marítima portuguesa. Professor, mas expansão marítima portuguesa tem alguma coisa a ver com os estados modernos? Gente, claro que sim. A expansão marítima e comercial europeia, tá? Ela só aconteceu porque surgiram os estados modernos. Então, você pega ali, letra A, fragmentação do poder político, é claro que não. Um poder político fragmentado é um poder político desorganizado. Centralizado, organizado. Descentralizado, desorganizado. Tá? Mesmo na democracia, pode parecer que seja desfragmentado, mas não é. Porque existe o poder. Quem governa? Quem julga? Quem cria a lei? Tá? Letra B, centralização monárquica, apoio da burguesia e ação do Estado. Exato. É a letra B. Poder centralizado na mão do rei, com o apoio da burguesia, que era a maior interessada, né, na expansão marítima comercial europeia, e a ação do Estado, a vontade do Estado em querer fazer, que isso é um dos pontos principais. Se o Estado não quer fazer, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Tá? Agora, aí que chega aquele ponto do texto que eu coloquei para vocês. Nessa época, a figura do Estado era primordial. Quando você tem um Estado muito presente, vocês têm um Estado muito centralizador que controla tudo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É impossível você ter liberdade e segurança ao mesmo tempo. Vocês compreenderam o que eu estou dizendo? Liberdade e segurança ao mesmo tempo? Impossível. Se alguém disser para vocês que isso é possível, está mentindo ou é uma pessoa totalmente ignorante. Porque o que é liberdade? É você poder fazer aquilo que você bem entende. Tipo, pandemia, quarentena, não, eu quero sair. Eu quero sair sem máscara. Pode? Não. Isso quer dizer o quê? Que você não tem liberdade. Mas em troca de quê? Segurança. Tá? Então, é uma troca. Essa relação do Estado, né, com a população, o governo, o Estado, é uma relação de troca. O Estado lhe oferece segurança, mas em troca dessa segurança, ele cobra o quê? A sua liberdade, porque você deve, então, obedecer. Tá? Então, por que as grandes navegações foram possíveis? Porque eu tinha um Estado centralizador, um Estado monárquico centralizador, e esse Estado agiu. Porque se dependesse, por exemplo, da igreja, nunca aconteceriam as grandes navegações. Se dependesse da classe trabalhadora, nunca aconteceriam as grandes navegações. Se dependesse da nobreza, nunca teria acontecido as grandes navegações. Então, imagine vocês agora. E se não tivesse acontecido as grandes navegações? Provavelmente nem a gente existiria, é óbvio.
O Brasil já, né? Mas a chegada dos portugueses aqui na América e tal ia demorar muito mais. Tá? Então é letra B. Tem alguma aí que vocês fizeram? Vamos lá, vamos falando aí. Aqui, ó. A questão 3, por exemplo, ele fala, ó, o mercantilismo não é efetivamente uma política econômica que vise o bem-estar social, como se diria hoje, visa o desenvolvimento nacional a todo custo. Toda forma de estímulo é legitimada à intervenção do Estado. O professor... Oi. Não, você perguntou sobre questões de dúvida, também se puder verificar a 9, não sei se está fazendo na ordem. A 9. Tá, eu já chego Não, lá. Depois dessa, professor, desculpa, tá? A intervenção do Estado deve criar todas as condições de lucratividade para as empresas poderem exportar excedentes ao máximo. Então, olha só que interessante. O mercantilismo é uma política pública de Estado. Para o mercantilismo ser possível, eu preciso ter um Estado extremamente centralizador, porque é o Estado que vai definir tudo. E o objetivo do Estado mercantil não é proteger o povo, é gerar lucro e riqueza para o Estado. Você fala, ué, mas isso é parecido com o liberalismo. Não. Por quê? Porque no liberalismo, que é vamos dizer assim, que é o que permeia este governo, o que um governo liberal quer é que o povo tenha o máximo de liberdade possível. Para quê? Se eu quero vender água na rua, tá? Eu posso vender. Ah, mas você precisa de uma autorização da prefeitura. Verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá na prefeitura pedir. Verdade. Só que hoje no Brasil, eu só consigo vender essa água, então, depois que a prefeitura me liberar. Quanto tempo vocês acham que isso vai demorar? Meses. Um Estado liberal, por exemplo, eu chego, dou entrada, né, no pedido de comércio de água na rua, dou entrada e já começo a vender, esperando a prefeitura me liberar. Entendeu? Por quê? O que o Estado liberal quer? Que o povo trabalhe e ganhe dinheiro. Viva! Faça as coisas acontecerem e se desenvolverem. Ele não quer criar dificuldade para vender facilidade. A gente chama isso de propina. Ele quer vender facilidade para gerar riqueza. Tá? Só que o brasileiro não está acostumado com isso, gente. Esse é o grande problema. Tá bom? Então, em relação à ideia central do texto, é correto afirmar que uma das características das práticas mercantilistas está indicada na alternativa, letra A. Estimula a concorrência entre produtos estrangeiros e nacionais? Não. Uma das características do mercantilismo é o quê? Uma das características do mercantilismo, né, é o protecionismo. Ou seja, eu protejo o meu produto que eu produzo na minha nação, no meu país, contra o produto estrangeiro. Dá um exemplo disso, professor. Imagina, eu vendo água da Lebrinha. E aí, uma garrafa da Lebrinha de água dessa aqui, eu pago R$1 e vendo por 2. Mas aí apareceu uma água vinda lá do Paraguai, né, que chama, sei lá, Coelhinho, que eu compro por 50 centavos. Se eu comprar por 50 centavos e vender por 2, eu vou ganhar R$1,50 e não R$1. Eu paro de comprar a água da Lebrinha, que é brasileira, e passo a comprar água do Paraguai. Isso é bom para quem? Para o Paraguai, e é ruim para o Brasil. Aí, o que o governo brasileiro faz? Ele aumenta o imposto sobre a água paraguaia para custar a mesma coisa ou mais caro que a água brasileira. Para aí o povo brasileiro voltar a consumir água do Brasil. Vamos lá. Letra B. Permite a exportação de matérias-primas para obter superávit comercial. Então, olha só. Permite exportação de matéria-prima? Não. Existe uma outra característica do mercantilismo que chama pacto colonial, sistema colonial. E o que é isso? A colônia é obrigada a entregar tudo aquilo que produz para a sua metrópole.
Então, matéria-prima não é exportada. A colônia não pode exportar, ela entrega. Tá? Letra C, pressupõe uma ampla intervenção do Estado na economia. Exatamente. O Estado, ele estipula regras e essas regras elas devem ser obedecidas. Balança comercial favorável, né? Sistema colonial, protecionismo, tudo isso são características do mercantilismo. Questão 9, né? 9. Questão 9. Vamos lá. Assinale a alternativa. Assinale VOF, vai. Formação do Império Ultramarino. Desculpa. Não estou coronavírus, não, hein, gente? Vamos lá. O principal resultado da dinâmica expansionista de Portugal foi a homogeneização de todas as regiões. Já está errado por aí. Mas vamos lá. Que compunham o território imperial, tornando-as plenamente dependentes da metrópole, desprovidas de autonomia política e econômica. Está errado. Por quê? Olha só. Homogeneização. O que ele está querendo dizer? Que todas as colônias portuguesas eram idênticas. Tudo que acontecia numa colônia acontecia na outra. Tudo que Portugal fazia numa colônia fazia na outra. Ou seja, a colônia na Índia, ou no Timor-Leste, ou no sul do Japão, que tinha uma colônia lá, ou no Brasil, ou em Macau, na China, era tudo a mesma coisa. Está errado. Não era, não. E outra, ele diz mais aqui, ó. Tornando-as plenamente dependentes da metrópole, desprovidas de autonomia política e econômica. Está errado também. Por exemplo, o Brasil tinha o governo geral. Então, eu não posso dizer que eles eram desprovidas de autonomia. Eles possuíam uma autonomia relativa, porque existia o rei, mas existia um governo local. Por exemplo, nas Índias, existia um vice-rei, que inclusive era donatário do Brasil, o Martim Afonso de Souza. Ele era donatário da capitania de São Vicente. Tá? Então, essa está farsa. Vamos lá. Próximo. A formação do Império Português, iniciada no contexto do Renascimento Europeu, deu-se a partir da constituição de um ideário predominantemente clássico, que rompeu com as tradições medievais de governo. Então, gente, olha só. A formação do Império Português, iniciada no contexto do Renascimento Europeu. Tá? O Império Português, século XIV, Trecento, primeira fase do Renascimento. Beleza. Deu-se a partir da constituição de um ideário predominantemente clássico. Clássico seria o quê? Greco-romano. Tá errado. Por quê? Porque assim, ó, ele chega e diz ali, ó, que rompeu com as tradições medievais do governo. Não. Você tinha características ainda medievais nas relações. Exemplo disso, o governo geral no Brasil. Como que era chamado o governo geral no Brasil? Feudalismo à brasileira. Por quê? Lembra lá que a gente tinha as capitanias hereditárias? Né? E aqui, ó, hereditárias. Ixi, escrevi tudo errado. Espera aí. Nossa senhora, deixa. Eu ia botar uma imagem aqui, mas eu escrevi tudo errado, não vamos perder tempo. Não tinha as capitanias hereditárias lá, um pedacinho do Brasil, tudo cortadinho, como se fosse um pampuma. Muito bem. Cada capitania daquela, nós tínhamos um donatário. E cada donatário mandava dentro, né, da sua capitania. Isso parece com o quê? Feudalismo. Então está falso também. O Reino de Portugal, do ponto de vista econômico... outro detalhe, gente. Quando ele diz predominantemente clássico, a gente não pode esquecer que na Grécia e em Roma era república, era democracia, tá? Do modo deles. Mas Vamos lá. O Reino de Portugal, do ponto de vista econômico, estava amplamente ligado ao comércio atlântico, tendo como um das principais fontes de renda as receitas obtidas pelo tráfico ultramarino. Correto. Então, o comércio que existia nas grandes navegações era um comércio que pelo Atlântico.
tá? E a grana deles acontecia principalmente pelo tráfico, utilizando o oceano, principalmente tráfico de escravos. Então, essa é verdadeira. A Igreja Católica, marcada pela dependência em relação à coroa por meio do padroado régio, desempenhou um importante papel unificador do Império ao longo da expansão territorial portuguesa. Beleza, olha só. O que é padroado? Padroado régio. Régio vem de regina, né? De rainha, de reino. Tá? Então, prestem atenção. A Igreja Católica ela era apadrinhada pelos reis, principalmente os reis católicos, né? Portugueses e espanhóis. Então, houve um acordo entre a Igreja e os monarcas, onde a Igreja ela permitia que os monarcas se lançassem às grandes navegações, tá? Porque eles diziam que tinha monstro e tal, não sei o quê, mas a Igreja iria acompanhar. Para quê? Nesse momento, nós estávamos em plena expansão protestante e a Igreja Católica precisava, com o seu movimento de contra-reforma, expandir, né, a doutrina católica pelo mundo inteiro. Obviamente que os padres se aproveitaram disso, né, os padres. A Igreja se aproveitou disso para dominar as Américas. Então, por onde eles foram, levaram junto com eles a Igreja Católica. Tanto é que no sul do Japão, eu acho que é em Okinawa, tá? Eu não sei exatamente não, eu posso estar enganado. Eu acho que é Okinawa. No sul do Japão teve uma colônia portuguesa cristã, onde já estava convertendo alguns japoneses. Só que nesse momento, no século XIV, o Japão ainda vivia o feudalismo japonês, que não tem nada a ver com o feudalismo europeu, tá? A figura dos shoguns, tá? Então era bem diferente. Muito bem. O que mandaram fazer? O que os shoguns, que eram como se fossem os senhores feudais, mandaram os samurais fazer? Rapar com esses cristãos ali do sul. Mataram tudo, cara. Se eu não me engano, mataram um pouco mais de 300 pessoas. Tinha uma pequena colônia portuguesa cristã lá, mataram todo mundo. Tá? Mas isso aconteceu só no Japão. Muito bem. Então, a Igreja Católica vai acompanhar todo esse processo aí. Então, por isso, essa também está verdadeira, ficando F, F, V e V. Letra E. Beleza? Mais alguma? Nossa, a gente foi longe, né? Tudo que é bom passa rápido. Vou ver aqui. Vamos resolver mais uma aqui. Olha só isso que eu falei para vocês, ó. A questão 14. Olha a questão 14. Olha só. Leia o texto a seguir e observe com atenção a imagem da pintura a óleo do rei francês em campo de batalha. Os dois estão relacionados ao período dos estados absolutistas modernos. Como é importante que o público seja governado por um só. Também importa que quem cumpre essa função esteja de tal forma elevado acima dos outros, que ninguém se possa confundir ou se comparar com ele. Não se pode retirar do seu chefe a mínima marca da superioridade que o distingue. Muito bem. Aí nós temos aqui a figura do rei, né, do Luís XIV, o rei Sol, o Estado sou eu. Vamos lá. Sobre os estados absolutistas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A formação de exércitos permanentes. Lembra lá que nós falamos sobre isso, né? A formação de exércitos permanentes, profissionais e centralizados era o objetivo militar dos estados absolutistas, que pretendiam defender suas fronteiras estabelecidas. Ou seja, o rei ele tinha que manter protegidas as suas fronteiras, porque ali era o país dele, ali era que mandava. Agora, como que ele conseguiu manter um exército permanente, profissional e centralizado com objetivo militar e tudo mais? Através de quê? Dos recursos vindos dos impostos vindos do comércio. Quem pagava? A burguesia. O que é o Estado? Lembra que nós falamos lá da imagem que eu postei? O que é o Estado sem o povo, gente? Nada. Nada. O Estado existe
Porque o povo existe. Se o povo não existisse, o Estado não existiria. Então, existe um prefeito, existe um governo, existe um governador, existe um presidente da República, existe um poder judiciário, um poder legislativo, porque o povo existe. Se o povo não existisse, eles não existiriam. Por quê? Porque eles também fazem parte do povo. Eles só foram escolhidos pelo. Vamos fazer essa 15 aqui para a gente ir embora. Ó. Essa aqui é mais... Ela é mais filosófica. Vamos lá. Um dos problemas principais da filosofia política é de determinar a natureza do Estado, entendido como sociedade politicamente organizada. Essa questão começou a ser debatida na filosofia antiga e foi retomada depois da Idade Moderna, pela ocasião do surgimento dos Estados nacionais modernos, constituindo um tema central tanto na tradição liberal quanto do pensamento marxista. Considere agora as seguintes afirmações sobre o assunto. Primeira afirmação. Para Aristóteles, como para os sofistas, a natureza do Estado é artificial. Surge de um acordo implícito por meio do qual alguns grupos humanos colocaram um fim em suas disputas. Não. Isso daqui, gente, ele vai falar não do artificial, e sim do direito natural das pessoas, tá? Então tá errado. Aí olha só o de baixo. O de baixo, peraí, vamos ver o de baixo que também vai falar de Aristóteles. Olha só. Segundo Aristóteles, os homens têm tendência a viver em sociedade, porque não podem se bastar a si mesmos. Certo? Então, é o natural do ser humano. O ser humano só não é nada. Sozinho ele não é nada. O ser humano ele só é algo quando ele está em sociedade. Eu só posso dizer, vamos supor, Zezinho é brasileiro porque Zezinho nasceu no Brasil? Não. E se não existir nação brasileira? Quem é Zezinho? É um cara que nasceu ali numa terra de ninguém. Entendeu? Compreenderam isso? 3. Hobbes. Esse Hobbes... Eu gosto de Hobbes, mas Hobbes é um cara extremamente pessimista. Como ele é pessimista? Hobbes considerava que o Estado surgiu por meio de um acordo implícito, por meio do qual os indivíduos abriram mão do seu direito de revidar os danos sofridos pela ação de outra pessoa, fazendo justiça pelas suas mãos e transferindo esse direito a um terceiro impessoal, o Estado. Não é assim, gente? Não é assim? É assim, não é? Se alguém te rouba, você pode ir lá e bater nela ou roubar ela? Não. Você tem que fazer o quê? Chamar o Estado, a polícia. A polícia que vai prender, né? Vai levar até o poder público, que vai investigar, julgar, condenar, né? E aplicar a condenação. Eu sei que você vai dizer assim, não, mas como cidadão eu posso fazer uma prisão. Correto. Mas isso é um assunto que foge da história e vai mais para o lado do direito. Mas se a gente for analisar, é exatamente como o Hobbes disse. É um acordo que eu, enquanto cidadão, abro mão de muitos dos meus direitos para o Estado. Entendeu? Então, vamos imaginar, alguém vai lá e bate no meu filho. Eu não posso ir lá e bater na pessoa que bateu no meu filho, apesar de eu fazer isso. Eu ia fazer isso, mas não pode. Eu tenho que denunciar. Tá? Vamos lá. Então, esse é verdadeiro. 2 e 3 é verdadeiro. Para Locke, os indivíduos não têm direito à propriedade privada. Imagina. Locke não. Locke ele vai defender, sim, a propriedade privada. E o único proprietário deve ser o Estado. Não. Está errado. Nem no Estado absolutista é assim. No Estado absolutista, o rei pode desapropriar. Ele pode tomar o que é seu. Mas hoje, num Estado democrático de direito, o Estado também pode desapropriar o que é seu. Tá? Porque você pega, por exemplo, você pega lá a Camila. A Camila tem
uma mansão, né, ali no Jardim das Américas. Né? É uma quadra inteira. Muito bem. A Camila é milionária, uma quadra inteira e tal. Mas aí, de repente, o governador do estado de Mato Grosso decide construir naquela mansão dela uma praça, né, como fala? Um parque para cachorros. E aí ele vai desapropriar toda a propriedade da Camila, dizendo que isso é para o bem público, para o bem do povo. E toma o que é seu. Ah, mas não vai me dar nada, nem um dinheirinho? Vai, claro que vai. Mas vai dar aquilo que vale? Não, vai dar aquilo que ele acha que vale. Tá? Ah, mas eu posso reclamar e tal. Pode reclamar. Mas é assim. Agora, nessa época da Copa, aconteceu muito isso de desapropriação. E teve algumas coisas interessantes aqui, que é o seguinte. Não tem aquela região ali da Miguel Sutil que em frente tem aquele motel... Eu não sei, eu nunca fui em motel. Como chama o motel? Plaza. Motel Plaza, que é um morro. Ali tinha um monte de casa. Aí o povo começou a falar que ia cair e tal, não sei o quê. O que eles fizeram? Desapropriaram tudo aquilo ali. E o povo falou, ah, tá, eu vou te pagar. Mas na hora das pessoas apresentarem a escritura, eles não tinham. Tinha gente que morava ali há muito tempo, mas não tinha documento. Nossa, isso deu uma confusão que vocês não imaginam. Para Marx, os estados nacionais criados pela burguesia representavam os interesses de todas as classes sociais. Claro que não. Por Marx é o seguinte, só presta o proletariado. A burguesia não serve para porra nenhuma. Para nada. Quem gera riqueza para o Marx é o Estado. O Estado gera riqueza. A burguesia, não. Tá? Só que aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, tudo aquilo que o Marx dizia que era o certo, tentou se aplicar e nada deu certo. Ou seja, estava errado. Na prática, estava errado. Né? Porque o grande problema do Estado socialista, porque não existe Estado comunista, gente. O comunismo, a teoria comunista é a ausência do Estado. Vejam vocês, nem o comunismo acredita no Estado. Como que eu faço uma crítica ao Estado e um bando de comunistas me chama de fascista? Os caras são tão burros que eles não sabem nem o que é comunismo. Mas eles não são comunistas. Eles podem se dizer, mas eles não são. Eles são socialistas. Mesmo assim, olha só que interessante. Todo Estado socialista é ditador, intervencionista, totalitário, violento. Ele é. Os extremos. A extrema-direita, que é o fascismo e nazismo, é assim. E a extrema-esquerda também é assim. Por isso que eu costumo dizer, o importante, gente, não é ser branco, preto. Não, não, não. O importante é o equilíbrio. É o equilíbrio. Tá? O equilíbrio de opiniões, de ações, de ideias. Isso que é importante. Se todo mundo falasse a mesma língua, ia ser chato. Né? A unanimidade é burra, dizia Nelson Rodrigues. É burra. Unanimidade é burra. Você vai no churrasco onde todo mundo concorda com o que o outro fala, não tem mais conversa. Depois de 1 hora e meia, acabou, ninguém tem mais o que falar. O bom é o quê? O bom é discutir. O bom é não concordar. Isso que é bom. Né? Sem querer se matar, né? Mas é bom. Beleza? Joinha? Mais alguma coisa? Quer mandar beijo para papai e mamãe? Um beijo para mim. Tudo jóia. E para minha mãe. Ok, gente? Posso ir embora para minha casinha? Acho que hoje eu vou pedir uma pizza do Serafina, que está R$ 99,90. Caramba. Ai, nossa. Vocês acreditam? A pizza lá tá cara pra cacete. Para você pedir uma pizza lá, a mais barata custa R$ 68. Com mais a taxa de entrega, 10, 80 pau uma pizza do Serafina, cara. Você tá louca. Eu pedi lá no Evaldo mesmo, pizza do Evaldo. R$ 27,90. Rock, amor e pizza. É caro, essa pizza também é cara. Mas é boa. Ela é boa. Pizza é boa. Mas é cara. Maravilhoso. É maravilhosa. Mas é cara também. Ela que tem aquela pizza popzinho, né? Que tem umas bolinhas assim em volta. Não é isso? Que tem de queijo, de salsicha, de um monte de coisa.
Aham. É bom pra cacete. Gente, Como que eu olha nunca ouvi só. falar de um lugar assim? Olha só. Eu ia indicar um filme pra vocês assistirem, mas eu esqueci o nome da porra do filme. Esqueci. Olha, tava na minha... Ah, Pode falar qual é o tema do filme? Oh, meu Deus. Esqueci o na porra. cara, eu não... O Clube dos Cinco vocês assistiram, né? Que eu mandei aqui. Ah, sim, 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 sim. Muito Tem na bom, Netflix né? já. Sim. Muito bom, né? Uhum. Muito bom, cara. Esse filme, putz, esse filme marcou minha vida. Hein? Não foi um filme assim. Sabia que teve um filme que fez eu querer ser professor, né? Mas não foi esse filme. Mas esse filme marcou a minha vida. O Clube dos Cinco marcou a minha vida porque me fez entender que, na verdade, o problema dos adolescentes eram problemas. Porque na época que eu era adolescente, os adultos diziam que a gente não tinha problema. Vocês entenderam? Eles diziam assim, não, você não tem problema nenhum, você não tem boleto para pagar. E sendo que a gente tinha problema. E eu começava a acreditar que realmente eu não tinha problema nenhum. Mas eu falava, puxa, mas e essa angústia que eu sinto? É o quê, né? E quando veio esse filme, que é o filme da década de 80, eu comecei a entender, ou seja, as minhas angústias eram problemas reais que existiam. Então, os adultos, eles tinham que entender que eu também tinha problemas. Podiam ser diferentes do problema deles, mas eram problemas também. Então, esse filme, para mim, foi muito interessante por causa disso. Porque o filme tem o seu lado cômico, né? A comédia, mas também tem a parte de drama, e um drama bem pesado, não é? Sim. Um drama, assim, bem interessante. Bom, eu falei para vocês assistirem V de Vingança, né? Mesmo aqueles que já assistiram há alguns meses ou anos atrás, assistam de novo. É um filme muito interessante. É um filme anarquista, tá? Existe um livro. O livro é um pouco diferente do filme, porque no filme não fica muito claro essa ideia anárquica. Vejam vocês que nos movimentos de 2013 no Brasil, que começaram a utilizar da máscara, né? Tudo bem. Do Então, Anonymous. porque é baseado no livro, no filme, que é um movimento anarquista. Entendeu? Então, basicamente, o movimento anarquista, ele é uma dissidência do movimento comunista. Sabe? É uma dissidência. Sim. Porque o movimento anarquista, ele era totalmente avesso ao Estado. Ele não aceitava a existência do Estado. E o movimento comunista, ele dizia que o início deveria ser um processo de transição, onde deveria ter um Estado, que é o Estado socialista. E os anarquistas diziam que não. Então, o pai do comunismo é o Marx, e o pai do anarquismo é um cara que era amigo do Marx, chamado Bakunin. Tá? Então, V de Vingança é um filme anarquista. Tá? Apesar de, no filme, isso ser muito sutil. Mas muito sutil. Tá bom? Uma coisa interessante da HQ, no caso, que foi baseado, né, é que eles trabalham muito também a questão do simbolismo em si. Não é nem do líder do movimento, né? É mais da máscara, do que ela representa, o que ele é como símbolo. Tanto que eles não revelam nem o rosto, nem quem ele realmente foi. Né? Eles trabalham muito com essa questão do simbolismo. Exatamente. Na verdade, gente, o simbolismo é algo assim de uma importância muito grande para os seres humanos. Os seres humanos, nós, cidadãos civilizados, a gente se prende muito a símbolos. Vejam o nazismo, o fascismo, o cristianismo, os movimentos, os ismos todos, né? Eles possuem seus símbolos. Os símbolos, gente, eles fazem com que a gente tenha um sentimento de grupo, de manada. Vocês compreenderam? Da gente fazer parte de alguma coisa. Tá? Então, por isso que você tem uma empresa que tem uma logomarca. Tá? Igual a Apple, sei lá. Tá? Então, tem gente que adora ostentar a marca da maçãzinha mordida porque ela se sente parte de uma comunidade seleta, de pessoas seletas. Somente aquelas que possuem, né, um iPhone ou um iPad e assim por diante. Então, o simbolismo é algo muito interessante, né, para o ser humano. Só que quando um símbolo cai, o sentimento ele é
mais contundente de quando um símbolo cresce, surge, quando um símbolo cai. Então, por exemplo, pior para um corintiano, né? É ver o seu time cair. O sentimento do time ganhar é muito bom. Só que entre o time dele ganhar e o time dele cair, é óbvio que ele vai preferir o time cair. Mas o perder, o ir abaixo, ele preferia que o time não ganhasse. Não, eu prefiro que não ganhe, mas eu não quero que perca tudo, que deixe de ser o que ele era. Entendeu? Então, o símbolo o símbolo lá do... Esqueci o nome dele, cara. Lá, tem um nome, é o do parlamentar lá, né? O símbolo lá do Anonymous, o símbolo lá do filme V de Vingança, que simboliza ai, meu Deus, é como se fosse um terrorista britânico, né? Que queria explodir o Westminster, onde estava o rei e tudo mais. Ele representa a vontade real do povo, a vontade real do Estado. Porque, por exemplo, hoje, se o prefeito representa o interesse do povo, se nós fizermos hoje uma pesquisa para saber, né, se a população economicamente ativa quer que libere, a gente vai perceber que a maioria da população quer que libere. Quem não quer que libere? Quem não quer? Quando eu digo liberar, gente, é com restrição, tá? Com restrição. Quem que não quer que libere? Funcionário público. Funcionário público não quer que libere, por quê? Porque ele acredita que a riqueza vem do Estado, que dinheiro público brota e que ele vai conseguir ficar sem trabalhar e recebendo pro resto da vida. E as coisas não são assim. O dinheiro do funcionalismo público vem da onde? Vem do garçom que trabalha no restaurante, né? Vem do entregador, né, do supermercado, né? Vem do professor que trabalha na escola particular, vem do Uber, vem de tudo isso. Porque o dinheiro do funcionalismo público vem dos impostos que são cobrados. Agora, se não tem atividade econômica, não tem imposto. Se não tem imposto, o Estado ele deixa de funcionar, chegando a ponto de deixar de existir. Porque se o Estado não tem dinheiro, como que ele existe? Como que ele funciona? Lembra lá da origem do Estado? O rei passa a ter poder porque ele passa a receber recursos da onde? Da burguesia. Se não tem recurso, não tem Estado forte. Se não tem Estado forte, eu tenho o quê? Caos, revolução. E não pensem vocês que participar de uma revolução é algo gostoso, tranquilo. Né? Gostaria. Entendeu? Então, gente, é isso aí. Tá bom? Isso não é... Muito do que eu falo para vocês não é a minha opinião, tá? É análise. Não é opinião minha própria. Muitas vezes eu penso um pouco diferente daquilo que eu falo. Mas o que eu falo é por análise. Obviamente, eu sou um ser humano, muitas vezes eu vou dar a minha opinião. Só que a minha função profissionalmente aqui eu sou professor de vocês, então eu tenho uma obrigação acima de tudo isso, que é instruir, orientar e tentar fazer com que vocês enxerguem algo ou coisas que, de repente, vocês não conseguem enxergar. Não necessariamente convencê-los daquilo que eu estou dizendo. Eu jamais, na minha vida, vou querer convencer nenhum aluno meu de algo que eu digo ou que eu acredito. O que eu quero é fazer com que vocês enxerguem a realidade. Realidade que nem eu sei qual é. Porque eu já disse para vocês, existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdade. Se você pelo menos está em busca da verdade, já está bom demais. Agora, se você ficar somente na sua verdade, que na verdade é a verdade de outra pessoa, aí que você está em maus lençóis. Infelizmente. Né? E que entra o debate, né? Dialética. O que nós estamos... Platão. Isso, o que a gente está falando agora é bioética, filosofia política. Essa conversa nossa aqui basicamente é isso. Né? E política nada mais é que a ciência do impossível. É aquilo que muitos falam que não vai dar certo, que não acontece, a gente vai lá e faz acontecer. Sabe? Isso é política. Politicagem é sacanagem, é putaria, é roubalheira, é desvio. Mas política é bom, gente. Política é bom, é bom. No política não é ruim.
Política ruim é a politicagem. E é disso que a gente tem que fugir. Não é mesmo? Beleza, pessoal? Sim. Então vamos. Eu vou para casa, tá? Eu tô aqui, ó. Aqui a plaquinha lá. Ó. Se for reclamar, que seja com carinho. Não tem Tá ninguém. com a Mulher Maravilha hoje? Ah? Tá com a Mulher Maravilha hoje? A minha Mulher Maravilha. Tô aqui, ó, com a minha Mulher Maravilha, com a canequinha de vovó, de cafezinho de vovó. Meu Deus. Véia essa, né? Tô até gasto. Eu Canequinha de acho tão vovó. lindinho a Toma caneca esse assim. negócio. É de ágata. É ágata que chama isso aqui. Os pinicos, antigamente, eram feitos disso aqui, ó. Chama ágata. É um metal com tipo uma porcelana. Não é porcelana, é tipo sei lá, uma tinta diferente, especial, sei lá o quê. Né? E minha água, porque na verdade eu preciso tomar tanta água e agora eu só ando com os litros. Beleza? Deixei que meu filho... Beleza. Beleza. Gente, um abraço para vocês. Professor, eu não fiz esse simulado aí por causa que eu tava sem internet, por isso que eu não falei muito. Não, mas pode fazer, cara. Vai lá e faz. Os estados modernos Beleza. é um assunto que costuma cair, viu? Sempre aparece alguma coisa sobre isso aí. Tá bom? Vamos ver. Se der tempo essa semana, a gente Obrigado. agiliza outro. E assim, eu estou num processo de ensinar a professora a mexer no Zoom, tá? Eu acredito que até semana que vem, muitos outros professores vão começar a chamar vocês para fazer a mesma coisa. Só que assim, o Zoom, ele não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Mas eu estou ensinando a galera aí. Tá bom? Uhum. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Falou. Tchau, galera. Até depois. Tchau. Falou, galera.